As suas ordens, porém, elas se derretem. Ele faz soprar o vento e as águas correm de novo. A sua palavra ele revelou a Jacó, suas leis e seus preceitos a Israel. Com nenhum outro povo ele agiu assim. A nenhum deles manifestou seus mandamentos. Salmo 147. E com ele eu te convido a continuar a leitura de A Imitação de Cristo. Vamos espalhar caridade digital por aí? Bom, nós paramos no número 6, Prova do Verdadeiro Amor a Cristo. Esse número está no livro Consolações Interiores. Antes de dar sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. A imitação de Cristo, número 6, prova de verdadeiro amor a Cristo. A voz de Jesus. Filho meu, você ainda não provou ser corajoso nem dedicado no amor. A voz do discípulo. Como não, Senhor? A voz de Jesus. Ora, basta uma leve contrariedade para que você abandone seus encargos e busque consolação com avidez excessiva. Quem é corajoso no amor permanece firme na tentação e não se deixa levar pela persuasão engenhosa do inimigo. Assim como me ama na prosperidade, na adversidade não lhe sou desagradável. Para quem ama com prudência, não importa tanto a dádiva que recebe de quem ama, mas sim o amor do Criador. Ele valoriza muito mais a boa vontade do que o valor da dádiva e coloca toda a dádiva recebida abaixo daquele a quem ama. Quem ama nobremente não privilegia a dádiva, mas a mim acima de todas as coisas. Nem tudo, porém, está perdido se por vezes você sente menos afeição do que deveria sentir por mim ou por meus santos. Aquela afeição boa e doce que você sente às vezes é o efeito da graça presente. Uma espécie de aperitivo do seu lar celestial. A isso, porém, você não deve se entregar em demasia, porque é algo que vai e vem. Lutar, porém, contra os maus impulsos que nos sobrevêm à mente e rejeitar com desdém as sugestões do diabo são sinais notáveis de virtude que serão amplamente recompensados. Só fazer um parêntese. Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Hoje a liturgia da palavra fala exatamente sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Deu ciência, não é não? Vamos continuar. Não se deixe levar, portanto, por quaisquer fantasias estranhas, sejam elas quais forem, porque tumultuarão a sua mente. Mantenha-se firme em seu propósito, com coragem e com intenção elevada diante de Deus.
Não é ilusão que você às vezes seja subitamente arrebatado às alturas e retorne ao presente outra vez para as vaidades às quais seu coração está acostumado. Essas coisas você suporta relutante e não as comete, e enquanto elas se desagradarem e você resistir a ela, terá muito a ganhar e nada a perder. Saiba que o antigo inimigo procura de todas as maneiras impedir seu desejo de fazer o bem e mantê-lo longe dos exercícios piedosos, sobretudo da veneração dos santos de Deus, da celebração devota da minha paixão, da lembrança proveitosa dos pecados cometidos, da vigilância do coração e do firme propósito de progredir na virtude. São muitos os pensamentos malignos que ele sugere a você para exauri-lo e causar-lhe horror, para afastá-lo da oração, da santa leitura. Não lhe agrada a confissão humilde e, se ele pudesse, impediria você de participar da santa comunhão. Não confie nele, não lhe dê atenção, embora muitas vezes ele monte ciladas para enganá-lo e fazê-lo cair nelas. Censure-o e quando ele lhe sugerir pensamentos maus, em nome de Jesus. Censure-o quando ele lhe sugerir pensamentos maus e impuros, dizendo: afasta-se, espírito impuro, sem vergonha, miserável, infeliz. Você é imundo e traz essas coisas aos meus ouvidos. Afasta-se de mim, enganador perverso. Você não tem parte comigo, quem me vale é Jesus, guerreiro valente. Quanto a você, será confundido. Prefiro morrer e sofrer todo e qualquer tormento a consentir com o que me sugeres. Cale-se, fique quieto. Não o ouvirei mais, ainda que me cause muitos problemas. O Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei temor? Salmo 27, versículo 1. Se eu tiver de enfrentar grandes exércitos, meu coração não fraquejará. O Senhor é meu forte e meu refúgio. Lute como bom soldado. E se por vezes você cair, porque é frágil, reúna ainda mais forças que antes, confiando na minha graça, ainda mais generosa. Cuidado com os prazeres vãos e com o orgulho. Por causa disso, muitos erram e caem em cegueira quase incurável. Que a queda dos orgulhosos que tanto estimam a si mesmos sirva de aviso a você. Seja sempre humilde. Número 7. Oculte a graça sob o manto da humildade. A voz de Jesus. Filho meu, é mais proveitoso e mais seguro para você ocultar a graça da devoção. Não se julgue importante, evite falar dela. Não pense muito no assunto, pelo contrário, ponha-se no seu lugar. Receba-a com reverência, sabendo que não é merecedor dela. Não se afeiçoe muito a essa graça, porque as coisas podem mudar de repente. Quando tiver a graça, pense em como você é infeliz e necessitado sem ela. Seu progresso na vida espiritual não consiste só nisso. Isto é, em ter a graça da consolação, mas com humildade, negando-se a si mesmo, e paciência. Você deve também suportar a ausência dela sem negligenciar, porém, o exercício da oração e sem se descuidar das demais tarefas. Faça com alegria o que lhe cabe fazer, conforme o melhor de suas forças e seu entendimento. Não descuide totalmente de si mesmo por causa da aridez e da ansiedade mental que sente. Quem nunca, não é mesmo? Porque muitos, quando fracassam, tornam-se impacientes ou preguiçosos. Nem sempre o homem tem o poder de decidir o caminho que deseja trilhar, porque cabe a Deus mostrá-lo e dar o conforto quando ele achar melhor.
e tanto que julgar necessário e a quem quiser conforme lhe agradar, e ponto final. Algumas pessoas imprudentes, na graça de uma vida de devoção, acabam por destruir a si mesmas, porque tentaram fazer mais do que eram capazes e não levaram em conta seu grau de fraqueza, preferindo seguir o desejo do coração a ouvir a voz da razão. E como se deixaram fascinar por coisas grandiosas, em vez de se preocuparem em agradar a Deus, bem depressa perderam sua graça. Aqueles que construíram ninhos para si no céu se viram desamparados e excluídos, para que, sendo humilhados e empobrecidos, não aprendessem a voar com as asas próprias, mas a confiar nas minhas. Os que ainda são novos e inexperientes no caminho do Senhor, a menos que se deixem guiar pelas orientações de pessoas discretas, podem facilmente se iludir e se desapontar profundamente. E se preferirem seguir suas próprias ideias a confiar em outros mais experientes, seu fim será repleto de perigos, principalmente se não estiverem dispostos a abandonar a prepotência que tanto acalentam. Raras vezes acontece de uma pessoa que se julga sábia suportar humildemente ser governada por outros. É melhor ter uma pequena porção de bom senso com humildade e entender pouco das coisas do que ter grandes tesouros de conhecimento embalados em tola satisfação pessoal. É melhor que você tenha pouco do que muito daquilo que o torna orgulhoso. Anda com pouca prudência quem se entrega completamente à alegria, esquecendo-se do desamparo em que antes vivia e do temor puro do Senhor, que sempre teme perder a graça que lhe foi oferecida. Não é sábio em sua coragem aquele que no tempo da adversidade ou de alguma tribulação entrega-se imediatamente a pensamentos desesperadores, porque pensa em mim com menos confiança do que deveria pensar. Aquele que em tempos de paz se sente seguro demais, em tempo de guerra fica tomado de grande desalento e temores. Se você tivesse a sabedoria de ser sempre humilde e moderado, bem como a sabedoria de governar e de conduzir com moderação seu espírito, não cairia tão depressa assim em perigos e ofensas. Ouça um bom conselho. Quando você sentir o fervor do espírito, imagine como será quando deixar de senti-lo. Quando isso acontecer, lembre-se então de que essa luz poderá voltar um dia, e que isso lhe sirva de aviso e resulte em minha glória, o meu distanciamento temporário. Tais provações são muitas vezes mais proveitosas do que a prosperidade que você almeja. Porque o valor do homem não se mede pelo número de visões e de consolações que possa ter, ou por seu conhecimento das Escrituras, ou pela posição de destaque que ocupa. Seu valor é determinado pelo quanto está fundamentado na verdadeira humildade e está cheio da caridade divina. Na medida em que busca com sinceridade a honra, despreza a si mesmo. Vou voltar. Seu valor é determinado pelo quanto está fundamentado na verdadeira humildade e está cheio da caridade divina. Na medida em que busca com sinceridade a honra divina e quão desimportante ele se considera e em como despreza a si mesmo, alegrando-se mais em ser desprezado e marginalizado pelos outros do que honrado por eles. 8. Humilhe-se diante de Deus. A voz do discípulo. Devo me atrever a falar com Deus, eu que não passo de pó e cinzas. Está em Gênesis, capítulo 18, versículo 27. É uma pergunta a Deus. Se me considero qualquer coisa mais que isso, tu te insurges contra mim, pois meus pecados dão testemunho verdadeiro do que sou. Não há como contradizê-los.
No entanto, se eu me humilhar, se eu reduzir a mim mesmo a nada, despojando-me de toda a autoestima, fazendo-me pó, tua graça será favorável a mim e tua luz se achegará ao meu coração. Desse modo, toda a autoestima, por menor que seja, se perderá no abismo da minha nulidade, perecendo para sempre. Ali tu te mostrarás a mim, revelarás o que sou, quem tenho sido e a que vim, porque nada sou, mas não sabia disso. Se for deixado por minha própria conta, ficarei entregue à minha fraqueza. Se, contudo, por um instante olhares para mim, ficarei forte e cheio de nova alegria. É maravilhoso que eu seja tão subitamente levantado e tão graciosamente acolhido por ti, porque meu peso tende sempre a me empurrar para baixo. Teu amor é a causa de tudo, guardando-me e livrando-me de tantas necessidades, protegendo-me também de tantos perigos ao meu redor e salvando-me de inúmeros males. Porque ao amar a mim mesmo, assim insanamente, eu me perdi. E ao buscar somente a ti, amando-te puramente, encontrei a mim e a ti, e graças a esse amor rebaixei-me mais ainda a nada. Porque tu, maravilhoso Senhor, tratas-me melhor do que eu mereço, melhor do que eu poderia esperar ou pedir. Bendito sejas, meu Deus, porque, embora eu seja indigno de todo o bem, ainda assim tua nobre generosidade e bondade infinita jamais cessam de conceder o bem até mesmo aos ingratos, bem como àqueles que se afastam de ti. Faz que nos voltemos para ti, para que sejamos agradecidos, humildes e devotos, porque és nossa salvação, nossa coragem e nossa força. Número 9. O fim último de todas as coisas está em Deus. A voz de Jesus. Filho meu, se você deseja ser realmente abençoado, faça de mim seu fim supremo e definitivo. Desse modo, suas intenções serão purificadas, porque muitas vezes elas se inclinam de todo desordenado para o egoísmo e para as coisas criadas. Porque se você buscar a si mesmo no que quer que seja, imediatamente fraquejará e se tornará estéril. Por isso, tenha sempre seu Deus em mente em tudo quanto fizer, porque sou eu quem tudo lhe concede. Saiba que tudo procede do bem supremo, portanto sou a fonte a quem tudo deve ser atribuído. De mim, fonte da vida, pequenos e grandes, pobres e ricos, tiram a água da vida. E quem me serve de bom grado livremente receberá graça sobre graça. Aquele, porém, que quiser se gloriar em outras coisas, e não a mim, ou se deleitar em algum bem particular, jamais será a alegria verdadeira, nem se abrirá seu coração. Pelo contrário, ele se sentirá perturbado e com o coração apertado. Portanto, não pense que haja em você algo de bom, nem acredite que haja algum homem que seja virtuoso. Antes, leve tudo à presença de Deus, sem o qual o homem nada tem. Dei tudo o que tinha e é meu desejo, e o meu desejo é que tudo retorne a mim novamente. Faço questão de que me agradeçam. Essa é a verdade que afugenta a glória vã. Se a graça divina e a caridade verdadeira estiverem presentes em seu coração, não haverá motivo para que ele sinta inveja ou sinta o coração apertado, e o amor próprio não o dominará. Porque a caridade divina vence todas as coisas e amplia os poderes da alma. Se você for realmente sábio, se alegrará unicamente em mim, e só em mim você esperará, porque não há quem seja bom exceto Deus, que deve ser louvado e bendito acima de todas as coisas. Bom, eu vou parar por aqui no número 9, o fim último de todas as coisas está em Deus. Até para um certo gancho do fim último.
No próximo vídeo, continuamos no número 10, que está com o tema É doce desprezar o mundo e servir a Deus. Com essas últimas palavras de Jesus, né? Que saibamos entregar tudo a Ele. Me veio uma música aqui agora na mente. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Que possamos entregar todos os nossos afazeres, todas as nossas intenções, no trabalho, na vida em casa, com a família, com a comunidade, na vida da igreja. Tudo para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, nosso Cordeiro. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se a leitura, se a playlist da Imitação de Cristo está te ajudando a perseverar no caminho de volta para a casa do Pai, deixa seu like, compartilhe, ajude outras pessoas também a fortalecer a sua fé e a, quem sabe, se abrir para as virtudes teologais, aquelas que o próprio Deus nos infunde. A fé, a caridade, né? E a esperança ardente no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é, no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.